Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui fazendo mais um videozinho sobre Excel. Dessa vez eu vou mostrar para vocês a ferramenta ProcV. Essa ferramenta ProcV ela é muito utilizada, então é uma ferramenta de procura e referência que é muito necessária e auxilia muito o dia a dia da gente. E segundo até a Microsoft, ela é a terceira função mais utilizada dentro do Excel. Então, ainda tem aí algumas novidades. A Microsoft lançou recentemente a função ProcX, que viria para substituir o ProcV. Dizem que é uma função melhor, uma função mais robusta. No entanto, o nosso foco aqui vai ser no ProcV, que é essa funçãozinha de procura através de argumentos. Vou mostrar para vocês para que serve o ProcV, vou mostrar para vocês como é que como é que utiliza essa fórmula. E depois a gente faz uma outra aula utilizando lá o ProcX e mostrando como é que ele trabalha, tá bom? Então vamos começar. Para essa aula eu deixei aqui dois exemplos para vocês e uma tabelinha que eu já deixei pronta aqui no exemplo 1, onde a gente tem o seguinte: eu tenho aqui uma lista de clientes. Nessa lista de clientes, cada cliente tem um código, vocês veem aqui que está numerado de 1 a 17. Eu tenho o nome do cliente, eu tenho a data que o cliente realizou a compra, a cidade de onde ele fez essa compra e o valor da compra. Então imagina que você tem aí essa sua tabela de clientes. Observa aqui que as datas elas estão variando. Então tem cliente que fez compra em 2015, tem cliente que fez compra em 2020, 2019, 2018 e por aí vai. Agora imagina que você tem aí essa lista de clientes. Você sabe que cada cliente tem uma numeração específica. Eles são numerados aqui de 1 a 17. E você precisa completar essa tabela de forma que, no momento que você gere um número, mude aqui o número, o código do cliente, as informações apareçam para você. Qual seria a melhor forma da gente fazer isso? Utilizando o nosso ProcV. Tá? Vou apresentar aqui para vocês. A fórmula do ProcV, como eu falei antes, é uma função de procura e referência. Eu posso vir aqui procurar uma função e dizer para o Excel que eu quero usar o ProcV. Coloquei ir, ele vai me gerar o ProcV. E quando eu clicar aqui no ProcV e der um OK, ele vai abrir a tela do ProcV e você vai já entender como é que a gente faz isso. Observa bem, o ProcV ele tem 4 argumentos que você pode utilizar: o valor procurado, a matriz tabela, o número, índice e coluna e esta informação aqui de procurar intervalo. Essa informação você pode utilizar ou não, mas tem um detalhe bem importante. Essa informação ela ajuda bastante se você sabe como utilizá-la. E eu vou mostrar isso tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dizer para a minha fórmula, a minha função de ProcV, o que eu tenho que procurar, onde é que está o que eu estou procurando. O meu valor procurado vai ser o código do cliente. Observa que na tabelinha que eu já tenho listado lá todos os códigos dos clientes, e aí eu acabei de dizer, olha, eu quero que no meu ProcV ele procure o valor que está na célula H2. Como eu quero que esse valor ele se mantenha fixo, eu vou aqui, clico no F4 e observa que o valor ficou fixo tanto a linha quanto a coluna. Então eu vou sempre procurar os dados a partir do que tem lançado lá no código do cliente da linha H2. Ok, vamos à segunda função. A segunda função ela se refere à sua matriz tabela, ou seja, aonde está a sua base de dados. A minha base de dados é essa base aqui dos clientes. Eu vou selecionar aqui de A2 até E18. Essa daqui é a minha base. Observa que como ela está salva como tabela, o Excel já registrou ela como tabela 1. Se não tivesse salvo como tabela, ele ia colocar de A2 a E18. Beleza? E agora eu vou dizer para o Excel o meu terceiro argumento. O meu terceiro argumento se refere à coluna, ou seja, qual é a coluna que tem que eu estou precisando. Eu estou procurando aqui a informação do nome do cliente. O nome do cliente está na segunda coluna desta minha base de dados, é aqui da coluna do B. Então, vou colocar aqui a minha coluna
vai ser o número 2. Considerando aqui o número 2, eu posso colocar aqui a informação do intervalo. Observe uma coisa. E quando eu coloquei aqui na função, ele já apareceu um resultado da fórmula. Nesse resultado da fórmula, quando eu coloquei código do cliente 14, ele já gerou o nome Sandra Arantes. Eu acabei clicando ali e estragando a nossa informação, mas vamos lá. Então, eu já tenho antecipado o meu resultado. 14 é Sandra Arantes. Então, vamos dar um ok. Então, não vou mexer nessa informação do procurar intervalo. Você pode tanto deixar ele em branco quanto preencher. Por enquanto, eu não vou preencher. E no próximo exemplo, a gente vai ver o que faz para preencher. Certo? Dessa informação, que é valores verdadeiros ou falsos, geralmente você coloca 0 ou 1. Ou você coloca o valor que tem que ser um valor exato, ou você coloca para que encontre um valor aproximado. A gente quer um valor exato, eu não vou nem preencher nada e vou dar um OK. Observa que aqui no nome do cliente já apareceu que o meu cliente 14 é Sandra Arantes. Tudo bem, Tiago, mas como é que eu faço para saber se isso está correto ou não? Vou pegar aqui na minha lista e vou colocar o meu cliente 6. Vê que mudou aqui para Carlos Silva, o meu cliente 6 é Carlos Silva. Então, eu vou pegar essa mesma fórmula e vou trabalhar nas outras colunas da minha tabela. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um novo PROC-V, utilizando a informação de data da compra, e vocês vão acompanhando aqui comigo. Tá? Vou colocar a função coloco um igual e digo PROC-V. Se você digitar PROC-V, em vez de eu ter de procurar na função, ele vai dizer o que a função faz. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor aonde ela estiver classificada em ordem crescente. Então, eu vou voltar para a minha tabelinha de função lá para preencher novamente o meu PROC-V. Já está aqui, foi a última função que eu utilizei. Cliquei, dei um OK. Vou apagar o que está aqui para trás, já que eu não tinha colocado parênteses, ele não tinha entendido como função. E vamos de novo. O meu valor procurado é o meu código do cliente. Olha um detalhe. Eu estou marcando aqui de novo essa informação, e lá na função anterior eu tinha deixado isso aí fixo. Eu vou já mostrar para vocês o que acontece quando eu não deixo fixo, tá? Vamos lá. Nossa tabela é o que vem aqui de A2 até o E18. Ele já entendeu que é a minha tabela 1. Vou clicar aqui e aí a informação é importante. Beleza. Então você já disse que vai pegar A2, você já disse que vai pegar na tabela 1. Agora eu preciso saber qual é a coluna que tem a informação, que é a data da compra. A data da compra está na nossa coluna C. Ó. Observa que o código do cliente é 1, nome do cliente é 2, data da compra é 3. Então eu vou colocar aqui 3 e ele vai dar a minha resposta. Colocou aqui na data. Se você fizer em casa e esse número não aparecer como data, ele provavelmente vai aparecer como uma numeração. Existem algumas formas de você fazer esse número mudar, tá? Vou mostrar o que pode acontecer. Se você segurar Ctrl Shift e na tecla de números digitar 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que essa função vai mudar. Vou fazer aqui, segurei Ctrl Shift, deixei selecionada a minha célula, segurei Ctrl Shift 2. Observe que ele gerou a informação de hora. Ctrl Shift 3, ele gerou a informação de data. Vou fazer aqui Ctrl Shift 4 e ele vai gerar a função monetária. Se eu botar Ctrl Shift 5, ele vai gerar percentual. Então é um atalho aqui bem rápido para você fazer gerar a informação do dado do jeito que você quer. No nosso caso, a gente quer Ctrl Shift 3, que é referente à data. Vou fazer outra coisa, tá? Agora, como eu tenho que fazer essa fórmula para os outros embaixo, eu vou só arrastar aqui para baixo e ver o que acontece. O que aconteceu? Ele pesquisou o código da posição errada e gerou o código também da posição errada. Então, às vezes, você só arrasta e não dá certo. Primeiro,
porque a posição da coluna da resposta não está correta, e segundo, porque ele está procurando pela informação do nome, Carlos Silva. O PROC-V, ele tem esse detalhe, ele só vai procurar depois que você disser a informação fixa. Então, assim, ele vai procurar aqui, nesse código, nessa coluna do nome do cliente, ele vai procurar onde é que está o cliente, que é o que está salvo aqui no H3. Ele foi lá, procurou o nome do cliente, ele está usando a tabela fixa. Essa daqui seria a primeira coluna, que é de onde ele vai procurar. Então, ele vai procurar Carlos Silva somente na coluna 1. Ele olhou aqui, na coluna 1 só tem de 1 a 17, não tem o nome Carlos Silva. Então, ele vai dizer, não, eu não estou vendo esse tal desse Carlos Silva aqui, então eu já vou dar erro. Se a gente pegasse, estamos vendo o número 6, se eu vou copiar e vou colar. Quando eu colei aqui o nome Carlos Silva, ele também deu erro. Embora ele tenha salvo o nome, ele não entendeu a informação, até porque não é Carlos Silva, é Carlos dos Reis. Eu acabei me confundindo aqui, vou dar um Ctrl Z 2 vezes e vou aqui no Carlos dos Reis, vou copiar e vou colar. Quando eu coloquei Carlos dos Reis, ó, ele já colocou o valor da compra do Carlos dos Reis. Mas a gente não quer que ele faça essa procura desse jeito. Vou dar aqui de novo um Ctrl Z, vou deixar como estava aqui o erro e vou fazer o meu PROC-V de novo. Só que dessa vez eu vou dizer, olha, você tem que procurar pelo código do cliente. Eu mudei aqui a posição, dei um OK, e a resposta que ele deu foi a data. Só que eu não estou procurando a data, eu estou procurando o valor da compra. O valor da compra está em que coluna? Conta aqui, 1, 2, 3, 4, está na coluna 5. Eu vou trocar esse número aqui de 3 para 5, vou dar um Enter, vou segurar essa informação aqui, vou lá naquele Ctrl Shift, boto o número 4 para gerar valor financeiro, e ele já transformou em reais. O valor da compra do Carlos Silva no dia 12 de agosto de 2019 foi R$ 777. Beleza, vamos pegar aqui a última informação. Já vou fazer o seguinte. Como eu mudei aqui para H2, eu vou deixar H2 fixo. Vou clicar aqui no H2 e apertar o F4. Ele já deixou fixo e eu vou só arrastar aqui para baixo. Tiago, mas isso aí vai dar erro. Vai, a gente só vai corrigir a fórmula. Ele vai repetir o mesmo valor que está aqui, só que agora eu sei que a coluna da cidade é a coluna, vamos contar aqui, 1, 2, 3, é a coluna 4. Então, vou trocar esse número aqui, que está 5, vou colocar 4. E dou Enter. Ele não está na formataçãozinha que eu quero, vou aqui na página inicial, vou colocar ele centralizado. E observa agora. Agora eu tenho toda a minha procura a partir de um código de clientes e é onde eu estou vendo o valor da compra de cada um desses clientes. Então, se eu mudar aqui para o cliente 12 foi Melissa Santos. Melissa Santos fez a compra no dia 12 de agosto de 2018. O valor da compra dela foi R$ 73,32 e ela é da cidade de Jandaia. Vamos procurar aqui no 12. 12 nós temos a Melissa, que fez a compra no dia 12 de 8 de 2018, da cidade de Jandaia, e o valor da compra foi R$ 73,32. Bacana? Então, assim, essa é a função básica do nosso PROC-V. No entanto, tem um detalhe. Logo no começo da aula, eu falei para vocês que PROC-V ele precisava de 4 argumentos. E a gente trabalhou até agora com 3. Vamos ver como é que funciona essa história dos 4 argumentos aqui no exemplo 2, tá? No exemplo 2, a gente tem o seguinte. Eu tenho aqui uma lista de colaboradores e tenho aqui o salário bruto desses colaboradores. E eu sei que a cada faixa de salário existe uma taxa de desconto que é dada, tá bom? Então, assim, isso é muito comum quando você trabalha na área de RH e quer fazer os descontos lá dos impostos, que são retirados direto na fonte, no salário e tudo mais, e você ter uma tabelazinha fixa e uns percentuais que você tem que tirar automaticamente do valor bruto do salário. Vamos lá. Vou fazer primeiro uma coisa, tá? Eu preciso que os salários que forem até R$ 1.045, eles não vão sofrer nada, nenhum desconto percentual. Os salários que forem a partir de R$ 2.090, eles vão sofrer um desconto de 5%. Salários que forem a partir de
R$ 3.200 vão sofrer um desconto de 7%. E salários a partir de R$ 6.100 vão sofrer um desconto de 9%. Observe o seguinte, lá no PROC-V a gente estava achando o valor exato. Como é que eu vou usar o PROC-V para solucionar esse problema aqui? Vamos pensar e vamos usar aquela função lá que a gente deixou de lado, tá? Aquela função é como se fosse uma função de aproximação. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou vir aqui no salário líquido, vou colocar aqui o meu PROC-V e vou procurar esse salário de R$ 2.100. Onde é que eu vou procurar esse salário de R$ 2.100? Nessa tabelinha aqui, na minha tabelinha 3. Ah, Thiago, mas isso aí não vai dar certo, porque o valor 2.100 ele não está representado exatamente ali. E aí eu vou mostrar para vocês agora o grande pulo do gato. A coluna das taxas é a coluna 2. Então eu vou colocar aqui 2 e vou colocar um 0. Quando eu coloquei um 0, o que ele fez? Ele já deu um erro, porque ele não vai achar esse valor exatamente. Vamos supor que o valor que tivesse aqui, em vez de 2.108, fosse 2.090. Perdão, 2.090. Ele ia achar aqui que era 5%. Mas a gente não tinha esse valor de 2.108. Então eu vou fazer um truquezinho que tem aqui no PROC-V, que é o seguinte. Eu vou pegar, em vez de 0, onde o 0 ele gera uma informação exata, eu vou colocar o número 1. O número 1 ele vai servir para dar uma correspondência aproximada. Ou seja, o valor mais próximo de 2.100 é o valor que vai aparecer aqui para a gente. Então, coloquei aqui o número 1. Observa que a fórmula já estava gerada para todo mundo. Ela já estava gerada aqui para todo mundo. E eu tenho o seguinte. Ele já me disse aqui todo o percentual. Vou colocar esses valores aqui em percentual para a gente ver mais claramente. Observa que ele já fez aqui todo o percentual que eu vou ter que fazer o desconto. Certo. Então, qual vai ser meu salário líquido? Ora, meu salário líquido vai ser esse percentual aqui, multiplicado pelo valor do meu salário, vai gerar o meu desconto. O meu percentual aqui da minha fórmula, multiplicado pelo valor do meu salário, vou colocar aqui entre parênteses, vai dar o meu valor de desconto. E eu vou pegar isso daqui, vou colocar o valor do salário aqui no comecinho da fórmula, vou colocar aqui igual ao valor do meu salário bruto, menos toda essa catatal que eu descobri. Ou seja, agora eu fiz o quê? Em cada um desses salários eu coloquei o salário bruto menos o valor dele descontado da taxa, ou seja, o valor do salário, que era 2.108, ele vai sofrer aqui um desconto. Observa que 2.108 ele está aqui dentro da faixa dos 5%, eu vou ter que descontar deles esse 5%. Perdão, 2.108 ele está aqui dentro da faixa entre 5% e 7%. Eu vou fazer esse desconto aqui e deixa eu pegar aqui um valor de 1.000 e pouquinho, ver se eu encontro. Pronto, vou botar aqui 1.045. Pronto, observa aqui, 1.154, ele está entre 1.045 e 2.090. O desconto dele é 0%. E ele foi pelo valor aproximado e disse, não houve desconto de valor nenhum nesse salário. Já se eu tivesse aqui um salário, deixa eu ver se tem 5.900, que já vai dar bem próximo de 6.100, ele teve o desconto de 7%. 6.311, que é mais do que 6.100, ele já teve um desconto de 9%. Então é assim que o PROC-V vai funcionar. Aí vem um detalhe. Você viu que quando eu coloquei a fórmula, ele já puxou automaticamente para todo mundo, porque isso aqui está colocado dentro de uma tabela. Eu transformei esses dados aqui em tabela. Os dados estavam lá. Eu vim na minha funçãozinha de transformar em tabela. Vim aqui na minha guia. Deixa eu encontrar aqui a danada da guia. Na minha guia fiz aqui na página inicial, fiz aqui na página de inserir, não está aqui no layout de páginas, fórmulas,
Deixa eu ver aqui na minha guia de dados. Vou tirar esse negócio aqui da frente. Na minha guia de dados. Então aqui eu estava passando e acabei encontrando aqui, ó, na guia inserir, ela tem a funçãozinha tabela, você seleciona os seus dados e cria uma tabela, e aí ele já fixa, então fica tudo puxado como se tivesse já com a tabela. Então assim, é basicamente isso que o nosso PROC-V faz. Tá? Como eu falei, eu vou fazer aqui um outro vídeo onde eu vou mostrar o PROC-X, que é uma outra função do Excel, que ele já é um pouquinho mais avançado que o PROC-V, e ele já resolve aquele problema que a gente teve de não encontrar valor. Ele continua procurando até encontrar onde é que está o númerozinho o número que a gente mandou ele procurar. Tá certo? Então é isso para nossa aulinha de hoje. E continue aí acompanhando. O pessoal que está matriculado lá no Excel Criativo, as nossas aulas vão continuar acontecendo. Vou continuar lá dando umas dicas de Excel para vocês. Quem não me acompanha, seja bem-vindo. Acompanhe aí o canal, deixe seu like, aquele negócio todo, acompanhe as redes sociais onde eu estou postando as informações, lá no Instagram, aqui no YouTube. Vou deixar alguns contatos para quem tiver quiser tirar alguma dúvida e tal. Então, muito obrigado para vocês e até a próxima aula.